O nosso bate-papo de hoje é sobre sistema de crenças. E antes que você venha me perguntar, Maria, mas o que esse bicho come? Deixa eu te explicar. Um sistema de crenças nada mais é do que um conjunto de ideias e valores que você compartilha com um grupo de pessoas. Por exemplo, os aprendizados que você teve com a sua família quando você era criança. As ideias que vocês compartilharam juntos, os comportamentos que você via os seus pais sempre desenvolvendo e que você hoje enxerga um pouco desses comportamentos em você também, os pensamentos que eles acabavam comunicando para você e você meio que foi internalizando aqueles pensamentos como seus também. E um sistema de crenças, não se engane, ele tem um poder gigante sobre quem nós somos, sobre quem nós nos transformamos, quem nós passamos a ser, né? Ele tem um poder sobre as nossas escolhas, sobre os caminhos que nós decidimos seguir. E por que isso? Porque aquilo que você acredita ser, você de fato tende a se tornar. Por exemplo, se você acredita que você é uma pessoa capaz de alcançar os seus objetivos, você acaba criando as condições necessárias, as condições internas necessárias para que você possa alcançar aquele teu objetivo. Tudo acontece primeiro na mente. Então, se você acredita, por outro lado, que você não é uma pessoa capaz, que você não tem a persistência necessária para conseguir seguir adiante e chegar a conquistar o teu sonho, é isso que vai acontecer. Por quê? Porque os teus pensamentos, as tuas palavras, elas se iniciam na mente. Aquilo que você acredita ser é aquilo que de fato você será. Então, se você diz, eu não sou capaz de fazer determinada coisa, o mais natural é que você não tenha a motivação interna para fazer aquilo dali. Você acredita que não é capaz, então simplesmente você não vai fazer nada. A tua mente não comunica ao teu corpo aquelas ações que você precisa fazer para sair da inércia. É muito mais confortável você ficar sem fazer nada, é muito mais confortável você ficar na tua zona de conforto, né? Então você precisa de um estímulo e esse estímulo começa na tua mente. E o que é que vai te dar esse estímulo para comunicar as coisas certas para a tua mente? O teu sistema de crenças. O teu sistema de crenças que você já adquiriu, mas a boa notícia é que esse sistema de crenças, ele também pode ser alterado. Você não é vítima dele. Poxa, aconteceu algo, eu comuniquei algo lá atrás na minha infância e agora eu vou ser para sempre a mesma pessoa. Graças a Deus, não. E eu vou te dar um exemplo para isso. Quando eu era criança, minha família, né, morava em um bairro que era um bairro super familiar, um bairro super tranquilo, extremamente agradável, mas existiam algumas comunidades no entorno. E essas comunidades, vez ou outra, aconteciam algumas brigas. Isso eu não estou falando num intervalo de tempo muito grande, não. Tipo, aconteceu durante, não sei, alguns meses, houve essas brigas entre essas comunidades e essas brigas acabavam que não aconteciam só lá na comunidade, elas se espalhavam pelos bairros vizinhos. Era aquele tempo em que se andava muito de grupo, né? Então o que acontecia? Esses grupos se encontravam fora e acabavam que onde eles se encontravam tinha uma confusão. Eu vou, para ilustrar mais ou menos o que acontecia, era uma coisa parecida com aquelas brigas que a gente vê de torcidas organizadas, aqueles grupos muito grandes que defendiam as suas ideias e tudo, e acabavam se encontrando e tinha algum tipo de confusão. Então, assim, não aconteceu durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, foi uma coisa que aconteceu de forma isolada, mas que teve uma influência muito grande na minha criação. Na época eu era criança e a gente via isso acontecendo na vizinhança. Então acabou que, logicamente, o meu pai ele criou um senso de proteção muito grande, tanto em relação a mim como em relação à minha irmã. E a gente acabou sendo criada muito presa. E engraçado porque antes disso acontecer, antes de meu pai acabar nos prendendo um pouco mais em casa, eu era uma criança, eu não sei se existe essa expressão na tua região, mas era uma criança serelepe. Era aquela criança cheia de energia, vamos chamar assim, né? Que sempre estava à frente das brincadeiras,
que sempre inventava o que a gente ia fazer, tinha um senso de liderança muito grande, conduzia tudo. Era uma criança realmente cheia de energia, era uma criança muito alegre, era uma criança muito inventiva. E quando eu comecei a me sentir presa, porque não era só o meu pai que me prendia também, eu também tinha medo de sair nas ruas, eu também via aquelas coisas acontecendo. Eu percebi que eu fui me tornando, aliás, eu não percebi, mas eu fui me tornando uma criança mais insegura. Eu fui me tornando uma criança mais introspectiva. Eu já não tinha mais aquela energia, eu já observava mais, já era aquela criança que ficava vendo as coisas acontecer ao teu redor, mas não me envolvia, não da forma como eu me envolvia antes. Até que, já adolescente, eu escutei uma conversa entre dois primos meus e eles falaram, caramba, a Maria era uma criança tão alegre, era uma criança tão pra frente e tal, e hoje ela é tão tímida, tão na dela. E foi aí que eu percebi, porque até então nem eu tinha percebido o que estava acontecendo comigo, nem eu tinha percebido o que aquilo lá atrás tinha feito com a minha personalidade. E isso acabou assim despertando algo em mim, porque no fundo eu sabia que eu era aquela criança ainda, eu não era essa pessoa introspectiva, eu não era essa pessoa insegura que eu estava naquele momento. Então aquilo serviu para me despertar para o que estava acontecendo, e a partir daí, logicamente não foi de um dia para o outro, eu era adolescente, eu não conhecia muito, mas eu fui tentando pelo menos observar mais. E já na juventude eu aprendi sobre o sistema de crenças e eu percebi que eu não precisava ser essa pessoa que eu estava sendo, porque eu não era essa pessoa que eu estava sendo. E eu comecei a trabalhar o meu sistema de crenças, porque sim, a gente pode modificá-los também, da mesma forma que ele nos modifica de acordo com situações que são até inconscientes, a gente pode trabalhar de forma consciente, de forma intencional no nosso sistema de crenças. E acredite, para uma pessoa que tinha uma insegurança, que não tinha sequer segurança de ir no shopping sozinha, eu me transformei numa pessoa que saiu simplesmente, completamente sozinha para fazer viagens internacionais. Coisas que eu vejo pessoas totalmente seguras de si, pessoas totalmente independentes, tendo receios de, mas fazer uma viagem internacional sozinha. E eu passei daquela criança que não tinha coragem de ir no shopping, de fazer um lanche sozinha, para uma mulher que viajava sozinha por diversos países, por diversos continentes. Mas isso foi a coisa mais natural? Isso aconteceu de uma hora para outra? Não. Eu tive que me preparar para esses momentos. E quando eu comecei a viajar sozinha, lógico que eu tinha diversos receios. Eu pensava, poxa, mas não era uma coisa tão natural, não era uma coisa, vou sozinha e tchau e dane-se tudo. Não. Eu fui tendo que me acostumar com essa ideia. E hoje eu tenho uma desenvoltura viajando sozinha que, se duvidar, é até maior do que a minha desenvoltura viajando com outras pessoas. Isso por quê? Porque sozinha eu tenho a liberdade de fazer a minha viagem exatamente do jeito que eu quero que a minha viagem seja. Se eu quero uma viagem que tenha mais aventura, eu coloco programas que tenham mais aventura na minha viagem, lógico. Se eu quero uma viagem mais cultural, eu vou fazer uma programação mais voltada para museus e tudo. Se eu quero uma viagem que me proporcione mais surpresas, eu simplesmente deixo de lado ali um pouquinho a programação e vou para ver o que acontece. Então, assim, e se eu quiser mudar na hora que eu estiver lá, por exemplo, eu programei tudo, mas eu quero mudar, eu quero que seja uma viagem que me surpreenda. Eu posso simplesmente esquecer da minha programação e ir vendo o que as coisas podem acontecer, o que pode acontecer por lá, como as coisas podem se desenrolar. E eu não preciso do consentimento de ninguém para isso. É uma decisão totalmente minha. Eu posso seguir aquilo que eu quero fazer naquele momento. E engraçado, normalmente não é isso que acontece, tá? Eu sou uma pessoa que gosta de programar a minha viagem, até porque eu não gostaria, por exemplo, de chegar de volta em casa e ver algum post, ver algum artigo, ver alguma notícia sobre algo que tinha no local que eu fui e eu não aproveitei. Eu gosto de aproveitar o máximo daquele local. Então, normalmente eu saio com tudo planejado, ou pelo menos tenho uma visão geral do que tem no local e aí vou ajustando, né? Mas certa vez eu fiz uma viagem para Ibiza e Mallorca. E essa viagem foi totalmente fora dos padrões para mim, porque eu saí
sem saber nem onde que eu ia ficar hospedada. Eu não sabia o que eu ia fazer, eu não sabia onde é que eu ia ficar hospedada, nada. Eu simplesmente peguei um avião, fui para Ibiza para decidir tudo lá. Agora sim, eu fiz isso numa época que não era altíssima estação. Indo pro exemplo de Ibiza, por exemplo, se você fizer isso, se você sair do seu local sem ter um canto para dormir em Ibiza no verão europeu, né, julho, agosto, você vai dormir na rua. Então, assim, pelo menos tem que ter algum certo conhecimento sobre o local para saber quanto que você pode fazer isso. Eu fiz isso em outubro. Então, a única coisa que eu sabia que eu queria ver em Ibiza, eu queria para uma festa na Pachá. E assim, não sabia porque tinha pesquisado no momento, eu sabia porque, enfim, Pachá é bem conhecida como local de grandes festas, de festas muito bacanas. Não estava no verão europeu, mas eu estava em outubro, mais especificamente no Halloween. Então eu peguei uma festa de Halloween, foi super legal, mas era a única coisa que eu tinha em mente que queria ver lá. O resto eu não sabia de nada, como eu falei, nem onde é que eu ia ficar. E foi legal porque eu desci no aeroporto, o aeroporto era um pouquinho distante do centro da cidade, e eu tive que pegar um ônibus para um local mais central. E nesse ônibus eu fiz amizade com um mexicano. Não sei como foi que aconteceu, sei que acabei puxando a conversa, a gente acabou conversando e fez amizade no ônibus mesmo. E acabou que eu fui pro mesmo hostel que ele estava hospedado. E tinha vaga, graças a Deus. Fiquei lá com ele nesse hostel. Acabamos que conhecemos 2 outros mexicanos loucos, assim, pessoas maravilhosas, assim, super extrovertidas para viajar. Depois acabamos fazendo alguns passeios juntos, conhecemos um grupo de brasileiros de Recife, eram de Pernambuco, se eu não me engano, eram de Recife. E foi maravilhosa, a viagem foi totalmente diferente. Fomos para Pachá, todos juntos, e foi uma viagem totalmente fora dos padrões, uma viagem que eu imaginava que eu iria ter alguns tipos de descobertas sozinhas, mas foi bem diferente do que eu imaginava. Acabei num grupo gigante de pessoas, conhecendo coisas bem bacanas, provavelmente coisas que eu nem teria colocado no meu roteiro se eu tivesse pesquisado, mas me deram a oportunidade de ter experiências diferentes daquelas que eu costumava ter. E de lá eu saí para Mallorca, também na mesma situação, também sem ter onde ficar. E lá eu contei com a ajuda de locais. Eu fui de navio, né, de Ibiza para Mallorca, desci, comecei a andar na rua, estava na hora do almoço, parei num local para almoçar e fui conversando com pessoas de lá. Eles foram me indicando qual era o melhor local para ficar, qual era a melhor região para eu ficar. Aí eu entrei nem sei se chamava Lan House é bem, a pessoa entregando a idade aí, né, mas tudo bem. Entrei num local com internet, eu não tinha internet na hora, e acabei entrando no local, pesquisei sobre alguns hostels naquela região que eles me indicaram e foi uma dica assim maravilhosa. Aproveitei muito da viagem, por sinal, Mallorca não é um destino tão conhecido aqui no Brasil, mas é um destino que eu recomendo demais. Algumas das praias mais bonitas que eu conheço hoje no mundo estão em Mallorca, então é bem bacana. Mallorca e Menorca, que eu não fui para Menorca, mas já ouvi falar que é mais ou menos no estilo de Mallorca, e Mallorca eu sei que tem muita praia, muito massa. Então assim, eu fui de uma pessoa que não ia pro shopping sozinha para uma pessoa que fez viagens internacionais sozinhas. Eu me redescobri, eu redescobri aquela garotinha lá atrás, sabe? Aquela garota alegre, aquela garota que chegava e fazia e não tinha medo e simplesmente encarava. Eu simplesmente combati um sistema de crenças que tinha se instalado sem a minha permissão. Mas quando você consegue identificar esse sistema de crenças, você começa a ter as armas necessárias para que você possa combatê-lo também. Imagina que você cresceu ouvindo dizer que dinheiro é algo ruim, dinheiro é sujo, que é impossível você ter muito dinheiro trabalhando de forma honesta. Então o que é que você imagina daquilo dali? Que quem tem muito dinheiro provavelmente é uma pessoa desonesta. E aí o que é que isso faz?
com a tua vida financeira. Você acaba que, mesmo que de forma inconsciente, você acaba se sabotando financeiramente. Porque você lembra que pessoas honestas não têm muito dinheiro. Quem tem muito dinheiro são as pessoas desonestas. Como você é uma pessoa honesta, então você tá bem ali na tua zona de conforto, ganhando só aquele dinheiro que dá para você pagar suas contas no final do mês. Entende isso daí? E os teus pais, às vezes eles podem ter passado essa informação para você por algum motivo que fazia sentido para eles lá atrás. E você, como naquela época, você era uma esponjinha, né? Você tinha a tendência a absorver muito mais as informações que eram passadas para você, principalmente por pessoas que tinham e têm ainda hoje um poder de uma influência muito grande sobre a sua vida. Você tende a internalizar aquilo dali e aquilo acaba se tornando uma crença limitante para você. Mas não é porque os seus pais tinham motivos para acreditar lá atrás que isso era verdade que você precisa levar isso para a tua vida. Veja, por exemplo, acredito que você conhece, já ouviu falar de uma pessoa chamada Silvio Santos. E assim, a maioria das pessoas sabe que Silvio Santos ele começou mesmo lá de baixo. Hoje Silvio Santos é uma pessoa bilionária, uma pessoa de extremo sucesso. Mas isso não aconteceu do dia para a noite. Isso não aconteceu simplesmente num passe de mágicas. Não. Lá atrás, Silvio Santos tinha 14 anos de idade, ele já tinha uma mente comercial, uma mente empreendedora extremamente apurada. Ele já tinha um sistema de crenças de criar as suas próprias oportunidades. Então, com 14 anos de idade, quando as pessoas começaram a precisar ter título de eleitor, ele começou a vender as capinhas do título de eleitor. E depois ele foi tendo outros empregos, acabou se tornando camelô, né, como muita gente sabe. E para ele ir para o seu local de trabalho como camelô, ele tinha que cruzar a Baía da Guanabara de balsa. E ele começou a perceber que existia um silêncio muito grande entre os passageiros, era uma viagem muito silenciosa. Então, o que é que veio na cabeça dele? Ele criou um sistema de alto-falantes que transmitia música nessa travessia e durante os intervalos das músicas fazia publicidade dos produtos que ele vendia. Ou seja, ele já começava a vender ali durante a travessia, que seria uma coisa totalmente, ai, que tédio, que saco e tal, não sei o que, e até lá, nesse silêncio e tudo. Ele transformou aquilo dali em uma grande oportunidade de negócios para ele. E aos 24, 28 anos, acho que 24 anos de idade, ele decidiu tentar a vida em São Paulo, começou a trabalhar, ele sempre teve uma grande paixão pelo mundo artístico e ele começou a trabalhar fazendo apresentações, tanto de espetáculos como de sorteios. Depois ele se inseriu num grupo de locução de uma rádio. Aí, alguns anos mais tarde, ele assumiu o sistema de carnês do Baú da Felicidade e aí ele começou a criar o grupo Silvio Santos, né, tão conhecido hoje. E assim, ele juntou tanto os trabalhos que ele tinha artísticos como os trabalhos financeiros e hoje o grupo Silvio Santos tem mais de 30 empresas, incluindo o maior programa de auditório do Brasil, que é o programa Silvio Santos, e o SBT. Então assim, ele foi realmente de camelô a bilionário, mas isso só foi possível graças ao sistema de crenças que ele criou para si mesmo, que ele desenvolveu para si mesmo. Não foi de forma desonesta, muito pelo contrário, foi com um trabalho duro, focado, um trabalho com dedicação, focado no objetivo que ele tinha. E aí você pode me perguntar, ok, Maria, isso foi lindo na vida do Silvio Santos, mas como é que eu posso trazer isso para a minha vida? Como é que eu posso transformar o meu sistema de crenças, me livrando das crenças limitantes que eu sei que eu tenho hoje e transformando-as em algo que pode me ajudar a conquistar outras coisas? É simples, aliás, é simples, não é fácil. Existe uma diferença entre ser simples e fácil. Se você se focar, se você realmente acreditar que aquilo é possível, você pode fazer isso através de 5 passos que eu vou te dar agora. O primeiro passo é você reconhecer as suas crenças limitantes. Você não pode combater algo, você não pode transformar algo se você não acredita que aquilo de fato existe.
E em se tratando de crenças limitantes, é extremamente importante que você as traga à sua consciência, que você aceite que elas existem e que elas têm um poder sobre você. E aí você pode se perguntar, tá, e como é que eu faço isso? Como é que eu trago elas à minha consciência? Você tem que parar e observar. É um trabalho de formiguinha, mas é um trabalho extremamente eficaz. Observe e reflita sobre tudo que você percebe sobre si mesmo, incluindo aqueles pensamentos que você começa a ver, começa a perceber que eles vêm se repetindo com uma certa frequência na sua mente. Você tem um estímulo e esse pensamento já vem. Toda vida que você se coloca em determinada situação, esse pensamento costuma tomar conta da tua mente. Você tem que observar. Anota. Sempre fica no teu próprio celular, abre um bloco de notas e toda vida que vem um pensamento que você sabe que ele é derivado de uma crença limitante, anota esse pensamento e vai refletindo sobre tudo isso que vai vindo à tua mente. Esse é um pensamento, essa é uma crença que você mesmo criou ou será que é uma crença que você herdou lá atrás? Por exemplo, os meus pais, eles sempre acreditaram muito na questão da estabilidade. Então, a estabilidade era algo extremamente relevante para que eles julgassem se um emprego era bom ou se um emprego era ruim. Ou se um trabalho, né, independente de ser emprego ou não, se um trabalho era bom ou se um trabalho era ruim. Então eles sempre, desde que lá atrás eu era adolescente, eles sempre me estimularam muito a fazer concursos públicos ou então a procurar os empregos, né, no caso, mais estáveis possível. E isso para mim foi uma crença extremamente limitante. Isso pode ser valor para outras pessoas, inclusive é valor para muitas pessoas, mas para mim, de forma particular, se tornou uma crença extremamente limitante. Por quê? Porque eu tenho uma visão, eu tenho um espírito extremamente empreendedor. E o empreendedor, ele lida sempre com risco. Então, se eu fui treinada, se eu fui moldada ali, se eu adquiri crenças, eu herdei, no caso, crenças que me diziam que o emprego só era bom se o emprego fosse estável, como é que eu ia desenvolver o meu papel de empreendedora? Era muito difícil, então aquilo para mim foi uma crença limitante e uma crença que eu só consegui identificar, eu só consegui trazer à minha consciência a partir do momento que eu comecei a observar, a me perceber, a perceber os meus pensamentos. São os teus pensamentos que vão trazer à tona as suas crenças limitantes. Mas para isso, você precisa observar e refletir sobre cada um deles o dia inteiro, se for necessário. Lógico, você não pode parar de fazer tudo para sempre estar ali observando, mas a partir do momento que você começar a levar a consciência para os seus pensamentos, você vai perceber que isso vai se tornando cada vez mais natural. Um pensamento que poderia passar totalmente despercebido pela tua mente, você vai perceber que eles estão se tornando mais conscientes, que você, peraí, isso daqui não é meu, isso daqui eu herdei de fulano lá atrás por causa disso, daquilo. Então aí você começa a pensar, e o que é meu? E se isso é herdado, então o que é que diz respeito a mim mesma? E você vai começando a construir novos pensamentos que consequentemente também vão te levar a outras crenças na tua vida. O segundo passo, depois que você reconhece que sim, você possui crenças limitantes, é identificar quais são os pensamentos que estão sustentando essas crenças. Porque como eu te disse anteriormente, toda crença ela é alimentada por certos pensamentos. E esses pensamentos, eles podem vir tanto de experiências que você viveu, como da influência de outras pessoas, como de algo que você escutou. Então é extremamente importante que você identifique que pensamentos são esses para que você possa travá-los, para que você possa bloqueá-los na hora em que eles surjam. Porque aquilo que não é alimentado, ele tende a morrer de fome. Então, se você trava o pensamento na hora que ele vem, se você consegue fazer esse bloqueio, o que é que vai acontecer? Esse pensamento não vai encontrar espaço para se desenvolver, ele vai morrer de fome, né? E que tipos de pensamentos podem ser esses? Por exemplo, se você tem uma crença limitante que te diz o seguinte: eu não tenho sorte no amor.
Então, quando você conhece uma pessoa bacana, você começa a se relacionar com aquela pessoa, aí vem aqueles pensamentos, né? Eita, tá bom demais para ser verdade. Isso não pode ser bom desse jeito. Tô esperando a pegadinha. Vai acontecer alguma coisa. Então imagina, esse cara ou essa menina nunca vai olhar para mim. Ou seja, são esses pensamentos que vão alimentando, que vão sustentando a tua crença limitante, que é você acredita que não tem sorte no amor. Então o que é que você tem que fazer? Assim que esses pensamentos surgirem, que eles começarem a dar as caras na tua mente, bloqueia. Pensa em outra coisa, sei lá, pensa na morte da bezerra, pensa no trabalho que você vai ter que desenvolver no dia seguinte, já começa a ter ideias criativas para esse trabalho, enfim, qualquer coisa. Vai assistir uma série, coloca um filme para que você consiga se concentrar em algo que não seja esses pensamentos. Não alimenta esses pensamentos, deixa eles morrerem de fome, porque se você alimentar, se você começar a deixar com que eles ocupem um espaço significativo na sua mente, vai ser muito mais difícil. Por quê? Porque a crença vai estar instalada e alimentada. E aí vai ser muito mais complicado de você trabalhar de forma proativa, de forma a ir contra aquilo que já está instalado na tua mente. Bloqueia, não alimenta os teus pensamentos, que por sua vez alimentam as suas crenças limitantes. O terceiro passo é você ressignificar as suas crenças. Ou seja, você dá um novo significado para elas. Você substituir os pensamentos que alimentam as suas crenças limitantes por pensamentos novos, por pensamentos que são positivos, por pensamentos que são encorajadores. Por exemplo, lembra que eu te disse sobre aquela história de eu tenho uma crença limitante de que eu não tenho sorte no amor? Você pode substituir os pensamentos que alimentam essa crença por pensamentos do tipo: sim, eu tenho sorte no amor, sim. Eu sou uma pessoa que eu mereço ser amada. Eu sou uma pessoa que, se eu estou sozinha hoje, é porque eu estou vivendo coisas maravilhosas que estão me transformando em uma pessoa cada vez mais completa, em uma pessoa de uma personalidade cada vez mais autêntica. E quando eu estiver pronta, com certeza alguém vai aparecer, alguém especial vai aparecer na minha vida, se é isso que você quer mesmo. Alguém especial vai aparecer na minha vida, e esse alguém não vai precisar me completar, porque eu já vou ser uma pessoa completa. Pelo contrário, junto com ele, o nosso relacionamento vai fazer com que eu transborde as minhas principais qualidades, as minhas melhores qualidades. Então, assim, não acredite naquilo que você internalizou, seja por que motivo seja, mas que não faz sentido com aquilo que você quer de fato para a sua vida. Um outro exemplo: eu não tenho capacidade para atingir os meus objetivos. Nada disso. Substitui essa crença, substitui os pensamentos que alimentam essa crença por pensamentos do tipo: poxa, eu posso ter falhado, ok, eu falhei, mas o que é que eu posso aprender com esse meu erro, com essa minha falha? O que é que eu posso tirar de proveitoso disso que aconteceu? Como é que eu posso aproveitar essa experiência negativa para me ensinar algo que eu possa melhorar da próxima vez? Que eu possa até continuar errando, mas a cada erro que eu vou realizando, digamos assim, eu vou aprendendo e eu vou me transformando numa profissional, numa pessoa melhor, para que mais na frente eu não cometa mais esses erros e eu possa trabalhar com mais excelência, eu possa, enfim, chegar nos meus objetivos através de tudo aquilo que eu venho aprendendo com as coisas que eu fiz que não estavam tão corretas. Para eu encontrar um caminho correto, eu preciso passar por esse caminho de falhas. Então eu não estou falhando, eu estou aprendendo. Entende? Ressignifica aquilo que antes te mostrava uma pessoa que não era muito capaz, ou uma pessoa que não era muito merecedora. Ressignifica aquilo dali através de pensamentos que mostrem que você sim é uma pessoa capaz, seja no amor, seja no seu trabalho, em que você quiser.
alimenta os pensamentos positivos e encorajadores. O quarto passo é exatamente você se focar nos pontos positivos do que acontece com você, você se focar nas coisas positivas. Isso não é fácil, parece ser simples, mas não é fácil, porque nós seres humanos, nós temos a tendência de dar muito mais destaque para as coisas ruins que nos acontecem ou que acontecem ao nosso redor do que as coisas boas. Veja só os noticiários, o que dá mais audiência? Uma tragédia, uma epidemia, algo ruim que aconteceu ou uma notícia boa, um exemplo positivo de alguém que fez algo para inspirar? Dificilmente você vê uma notícia dessa. Por quê? Porque o que dá mais audiência são as tragédias, são as coisas ruins, é o que desperta mais a nossa atenção. E você pode estar julgando agora, mas que horrível os noticiários fazerem isso e tal, não sei o quê, mas na tua vida pessoal, você também tende a fazer isso. O que acontece de bom com você é muito mais esquecido com bem mais facilidade do que algo que acontece de ruim com você. Você lembra muito mais, você internaliza aquele sentimento ruim que você teve, aquela experiência ruim que você teve e passam-se anos e de repente você se pega pensando naquilo dali. E algo bom que aconteceu, você tende a esquecer com facilidade. É natural do ser humano. Então, como é que você pode fazer isso? Através de muito esforço. Não vou te dizer aqui que é a coisa mais fácil do mundo. Voltando ao que eu disse antes, nem sempre o simples é fácil de se fazer. Isso é simples, ok? Eu acredito que você entendeu o meu ponto de vista, mas não é fácil. Por quê? Porque existe treino. No começo você vai se forçar a olhar para o lado positivo das coisas. Você vai, na hora que acontecer que você começar a focar no que aconteceu de ruim, peraí, o que eu posso tirar de bom daquilo dali? E você se forçar também a ficar pensando mais vezes nas coisas positivas que aconteceram no teu dia do que nas coisas negativas. Às vezes você vai deitar na tua cama ali à noite para dormir, aí começam a vir os pensamentos, o que é que vem mais? Vem mais aquelas coisas, eu não consegui entregar aquele projeto a tempo, o meu chefe pode ficar insatisfeito por causa disso, por causa daquilo. Bloqueia esses pensamentos, começa a pensar naquilo que de melhor aconteceu no teu dia. No começo vai ser difícil, mas logo você vai perceber que isso vai se tornando cada vez mais natural. É uma questão de hábito. E os hábitos, eles podem ser positivos ou negativos. Você tem que escolher quais são os hábitos que você vai alimentar, quais são os hábitos que você vai se forçar a cumpri-los, digamos assim. E quando eu falo em se forçar, eu falo no começo. Depois, como eu te disse, vai se tornando natural. Vai se tornando tão natural que as pessoas ao teu redor vão começar a achar que você tá louca, assim, no começo, sabe? Recentemente, eu fui tomar café com uma pessoa e conversando com essa pessoa, ele começou a me dizer das dificuldades que ele tinha de inserir alguns hábitos na vida dele. Por exemplo, mas eu preciso começar a me exercitar numa academia com uma certa regularidade, mas eu não consigo colocar isso na minha rotina. Ou, caramba, eu gostaria... É a mesma pessoa, né? Eu gostaria muito de ler mais, de inserir esse hábito da leitura no meu cotidiano, mas eu não consigo, eu chego cansada. Isso começou a mostrar diversos pontos, diversas desculpas que sustentavam a crença limitante de que ele não conseguia inserir esse tipo de comportamento, esse tipo de hábito na sua rotina. Só que ele ia me falando os problemas, e para cada problema que ele me relatava, eu chegava com algumas soluções. Olha, em relação a isso, você pode fazer isso. Em relação a isso, tem isso. Acontece isso, que massa. É legal porque através disso você pode fazer isso. Ou seja, ele só queria compartilhar, tanto que ele parou de falar comigo naquele momento, né? Ele disse, tá bom, vamos parar essa conversa, eu só estava querendo compartilhar com você, eu não preciso que você me dê soluções para todos os problemas que eu te trago. Ele só queria externar aquilo que estava dentro dele, mas eu já estava tão acostumada a ver o lado positivo, a ver soluções para os problemas que a minha mente ia criando, que eu acabei fazendo isso com outras pessoas. Então cuidado, algumas pessoas não vão entender, ou não vão entender naquele momento, mas depois elas vão começar a pensar sobre isso e vão acabar aplicando também na vida delas.
Mas o importante que você entenda é que a partir do momento que você exercitar isso na tua vida, que você, mesmo que não seja de forma tão natural, que seja de forma forçada no início, você começar a ver o lado positivo, a ver oportunidades ao invés de problema, aquilo vai se tornar tão natural para você que quando você menos esperar, você está aplicando isso tanto na tua vida como na vida de outras pessoas com quem você se importa. E o quinto e último passo é: faça afirmações positivas sobre si mesmo. Quando você acha que você é incapaz, por exemplo, você tende a comunicar esse seu sentimento através de um diálogo interno. E o que é que essa comunicação faz? Ela potencializa ainda mais esse sentimento. Então, se você quer ressignificar esse pensamento, você precisa comunicar algo positivo sobre você mesmo. Ao invés de comunicar que você é incapaz, você tem que comunicar o quê? Que você é capaz. Você precisa se elogiar como você elogia, por exemplo, um amigo de quem você gosta muito. A gente tende a fazer esses elogios para outras pessoas, mas a gente se sente meio doido quando a gente está fazendo esses elogios para a gente mesmo. Mas eu te garanto, nem que você precise parecer uma louca na frente do espelho, ao melhor estilo de eu me amo, eu sou linda, eu sou uma pessoa inteligente, eu sou uma pessoa capaz. Faça isso, afinal, de perto ninguém é normal mesmo, né? Então não tenha medo de parecer ridículo ou ridícula a partir do momento que você está falando palavras de afirmação sobre você mesmo. Mude a comunicação que você tem consigo mesmo. Encontre as suas maiores qualidades, as suas melhores qualidades e comunique de forma verbal para que você mesmo possa internalizar tudo aquilo que você é. Acredite no poder das suas crenças, o poder que elas têm para transformar a tua vida, o poder que elas têm sobre o que você vive hoje e sobre o que você quer viver amanhã. Acredite que você tem esse poder, está nas suas mãos. Então siga esses 5 passos que eu te disse agora. Comece a aplicar já a partir de hoje na tua vida e prepare-se para ver o transformar, o agir das tuas crenças, das tuas novas crenças na vida que você quer viver, na vida que você vive hoje e na vida que você vai começar a viver também a partir de hoje.